Boa noite para quem foi entrando. Tema da nossa live de hoje é como emagrecer e não ficar flácida. E aí, como é que a gente faz isso? Como que a gente resolve esse grande problema? A live de hoje vai ser muito importante para o seu processo de emagrecimento, principalmente se você é aquela pessoa que já tem, né, um histórico familiar de pessoas que emagrecem e tem muita flacidez. Então, se você é esse tipo de pessoa, chama todo mundo aí para participar da live, porque com certeza eu vou falar coisas assim aqui que são muito, muito importantes para você e para toda a mulherada, tá bom? Então, bora lá pra gente falar, porque hoje nós temos muito, muito conteúdo. Então, a primeira coisa que é importante você entender é o seguinte: o que de fato é a flacidez? Como que acontece a flacidez? Por que antes, na verdade, quando a gente é mais nova, a gente tem uma pele toda linda, toda bonita, e daí, de repente, de uma hora para outra, o nosso corpo começa, parece que desmoronar? Parece que de fato isso acontece? Sim, acontece. É claro que a flacidez também está muito relacionada, a falta de colágeno está muito relacionada à nossa idade. Mas é claro que a gente pode ajudar o nosso corpo a dar uma forcinha para que tudo melhore. Mas a grosso modo, vamos lá, vamos explicar de fato o que é a flacidez. A flacidez, então, para a gente entender a grosso modo, vamos pensar como se a gente fosse falar de camadas de coberta. Vamos pensar desse jeito, tá bom? Então, na primeira camada, a gente tem a pele. Na segunda camada, nós temos o músculo. E na terceira camada, nós temos... na segunda camada, nós temos a gordura. E na terceira camada, nós temos o músculo. Então, na verdade, quando a gente engorda, quando a gente tá um pouquinho mais cheinha, a nossa pele, ela se adapta àquela quantidade de gordura que tá lá no nosso corpo. Então, ela fica assim, estica para um lado e estica para o outro. E quando a gente começa a fazer o nosso emagrecimento, essa quantidade de gordura, que é essa segunda camada que a gente tá, ela vai diminuindo. Só que a tua pele não acompanha a velocidade de diminuir dessa gordura. E isso acaba causando a sua flacidez. Então, é claro, a gente vai fazer e vai falar de muitas estratégias para que você melhore nessa questão, né? Mas o quanto é importante a alimentação nessa hora. Nessa hora é decisivo a tua alimentação. É a tua alimentação, aliás, que vai determinar se você, de fato, vai ficar com a pele mais flácida ou se você vai ficar com a pele menos flácida. E a primeira dica que eu te dou é a seguinte: se você quer emagrecer, você precisa acompanhar o processo. Você precisa entender que o processo de emagrecimento é um processo. É um processo. Você entende o que eu tô dizendo? Porque é o seguinte: a maioria das pessoas, quando querem perder peso, elas querem perder peso instantaneamente. Como se, na verdade, ela tomasse uma pílula milagrosa e aquela pílula milagrosa fizesse tudo por ela. E se você fizer um emagrecimento desse jeito, que é um emagrecimento radical, né? Radical de fato, você vai ganhar muita flacidez. E vai, é claro, ficar muito doente. Porque você também não vai comer comida certa, não vai comer comida de verdade. Então, você vai ter muito mais flacidez. Vai prejudicar muito a sua saúde, vai prejudicar muito o seu metabolismo e vai ter muita, muita flacidez. Com certeza, você já deve ter ouvido falar daquele programa de TV que é muito famoso, que é o emagrecimento que é muito famoso lá nos Estados Unidos. Não me vem um nome agora na cabeça, mas é um programa que é muito... Quilos Mortais. Pronto, lembrei. Você deve conhecer Quilos Mortais, né? No canal pago. Ali, o que é feito? Ali, basicamente, os pacientes acabam passando por estratégias nutricionais
por um emagrecimento, na verdade, muito radical. Uma pessoa que anteriormente comia de 6 a 10 mil calorias, porque é isso que um grande obeso acaba comendo ao dia, e de repente essa quantidade de caloria cai a 1.000 calorias diária, é claro que tem um déficit calórico muito grande. E esse paciente começa a perder muito peso. E o que a gente vê lá naquele programa? O que a gente mais vê é, na verdade, as pessoas ficando extremamente flácidas. Então, a dica que eu te dou é o seguinte: toda vez que o seu emagrecimento ele for embasado apenas em caloria e não em nutriente, você vai ficar extremamente flácido, extremamente flácida. Você vai emagrecer? Vai. Mas a que custo? A que custo da sua pele? A que custo metabólico? A que custo hormonal isso pode causar em você? Então, esquece isso. Esquece, tá bom? É muito importante te dizer que você tem que ficar saudável para emagrecer. É louco pensar nisso, né? Porque isso significa que é muito provável que se você hoje não tá no peso ideal, você não está saudável. É exatamente isso que você está pensando, é exatamente essa analogia que eu quero que você faça, porque é exatamente isso. Você só vai perder peso estando saudável, e não é o contrário disso. Você tem que estar saudável para que as coisas comecem a acontecer na tua vida, tá bom? E o emagrecimento, com certeza, é uma delas. A outra dica fundamental que eu te dou, é fundamental, entendeu? Você precisa entrar em um protocolo onde comida de verdade seja a base. Ninguém não tem como fazer, tá bom? Um emagrecimento eficiente. Não tem como fazer síntese de colágeno falando de pacotinho. Não dá para ficar comendo pacotinho. Não dá para ir no supermercado comer pacotinho. Não é assim que você vai emagrecer, e muito menos. Você vai ficar muito mais flácida fazendo desse jeito. Então, o que tem que ter na tua comida? Tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter carne, tem que ter gordura boa na tua comida, tem que ter as sementes, tem que ter as castanhas, né? Tudo isso tem que ter na sua dieta, porque senão você vai correr grande risco nutricional, que de fato é ficar doente, né? E piorar tudo isso que você quer que fique bem. Nós mulheres, a gente tem uma necessidade, de fato, de estar com a pele bem, de a gente estar bonita, não para os outros, mas estar bonita para a gente mesmo. A gente se olhar no espelho e verificar que a gente está bem, que a gente está bonita. Então, para de fazer dieta radical. Se você ficar fazendo dieta radical, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E você vai conseguir só ficar flácida com isso, ok? Então, é comida de verdade que vai resolver seu problema. Outra dica que eu quero te dar. Para essa ativação acontecer, para que a camada de gordura que você tem que tá lá na segunda camada do teu corpo, para que ela ative de um jeito diferente, tá bom? Você precisa fazer jejum intermitente. Jejum intermitente é uma estratégia não só voltada para emagrecimento. O jejum intermitente ele é uma estratégia também focada em você não ter flacidez. Não ter flacidez. Porque é uma ativação do seu sistema hormonal diferente, onde a gente vai trabalhar principalmente a sua resistência insulínica. E resistência insulínica ideal, adequada, faz com que a síntese de colágeno se estabilize melhor. Por isso que é tão importante você fazer jejum intermitente. Mas eu tô falando de jejum intermitente certo. Não tô falando em você fazer privação de alimentos. Não tô querendo dizer que você, só porque você parou de comer, você acha que tá fazendo jejum intermitente. Jejum intermitente não é assim que faz.
Jejum intermitente só acontece quando a gente dá para o nosso corpo substrato energético metabólico. Se você parar de comer, parei de comer. Ai, comi muito, a comida não caiu muito bem, não. Sei lá, né? A comida não caiu muito bem, não, esses dias. Aí vou ficar sem jantar essa noite. Tá bom. Você tá dando uma pausa alimentar. Isso não é jejum intermitente. Toda vez que eu não entro com nada metabólico, com substrato energético via metabólico, não é jejum intermitente. Então, repare nisso, tá bom? Ai, Gi, eu quero fazer jejum. Ensina a fazer jejum do jeito certo. Claro, tem um monte de live aí que você vai ver que eu já falei sobre jejum. Tem um monte de post também falando sobre jejum, tá bom? É importante você entender que o processo do jejum vai te levar a ter qualidade de vida, saúde e a pele do jeito que você tanto quer, ok? E agora, o que tem que ter? Eu não tô falando aqui, não vou ficar falando de coisas mirabolantes, não, tá bom? Não vou ficar falando para você comprar colágeno, para você comprar isso, aquilo, não vou ficar falando nada disso. A live de hoje é para você, de fato, descobrir qual o poder dos alimentos que você tem aí na tua casa. E você tem alimentos muito bons para fazer síntese de colágeno e você nem sabe. Tenho certeza que você nem sabe. Por exemplo, né? A gente tá numa época que todo mundo acredita que fruta é um vilão. A gente acredita que fruta, na verdade, não é pra gente ficar comendo, que a gente vai ganhar peso se a gente comer fruta. E vou te dizer uma verdade muito sincera. Você não ganhou 15 quilos porque você comeu fruta, não. Você ganhou 15 quilos porque você comeu pão, porque você comeu bolo, porque você comeu biscoito, porque você tomou mais álcool que você devia. É por isso que você ganhou peso. Não é por causa da fruta. Então a gente não pode ficar se enganando, tá bom? Se você não é uma pessoa diabética, tá bom? Se você não for diabético, você precisa, tá bom? Chupar mexerica. Você precisa chupar laranja. E não tô dizendo aqui pra você fazer suco dela, não. Não tô falando pra você tomar suco dela. É pra você, de fato, comer a fruta. Você vai comer. Síntese de colágeno. Toda vez que eu preciso fazer síntese do colágeno, eu preciso uma quantidade grande de vitamina C dentro do seu corpo. O carreador da síntese de colágeno é a vitamina C. Então, antes de fazer, por exemplo, de comer uma carne, ou lá no final do teu almoço, por que os antigos, olha que sabedoria impressionante, né? Os antigos falavam, porque eu vou chupar uma laranja para fazer digestão. Não faz muita digestão não, tá bom, gente? Mas é uma sabedoria fantástica. Por quê? Porque ele colocava junto uma fonte de vitamina C lá no final da refeição dele, onde ele tinha comido carboidrato, fonte de proteína e fonte de gordura. Pronto. Facilitava isso pro corpo, né? E como eles tinham pele bonita, né? E o povo trabalhava no sol. E a gente agora tá cada vez pior, não é? Então, todas as vezes que você comer uma fonte de proteína depois do seu almoço, ou depois do seu café da manhã, se o café da manhã for 2 ovos, 3 ovos, chupe uma laranja, chupe uma mexerica. A gente tá na época de mexerica, né? De tangerina, a gente tá na época da tangerina. Então, assim, consuma esse tipo de fruta. Elas são importantes no seu dia a dia, tá bom? Então, não esquece delas, tá certo? Outro alimento fantástico, e que daí, às vezes, tem um povo que vira até o nariz pra ele, é verdade, vira até o nariz. Quem aí já comeu ossobuco? Quem comeu ossobuco já? Quem já comeu um ossobuco feito na pressão ou feito na panela? Eu vou dizer que é fantástico. É uma carne deliciosa. É uma carne de segunda, às vezes considerada até carne de terceira, porque na verdade é uma carne muito, muito barata. Ela vem com um osso desse tamanho no meio dela. E ela é desse tamanho assim. Desse tamanho. Tá bom? Pra quem não conhece, vale a pena procurar depois aí imagens do que é o ossobuco. Até podia ter trazido aqui pra vocês. Mas é fantástica.
No ossobuco, na verdade, basicamente a composição dessa carne, ela é 80% de colágeno e é barata, é muito barata. Aí as pessoas ficam assim, eu vou tomar uma fonte de colágeno, eu vou lá e gasto R$ 150 numa lata de colágeno. Tá bom, você vai ganhar, né? Você vai pôr lá o colágeno, que custa 150, R$ 160. Mas se você tiver o ossobuco na sua casa, pronto. Você vai comer ossobuco toda semana. É toda semana que você vai comer ossobuco, toda semana. Tá bom? E aí aquela água toda que você fizer do ossobuco, toda a água dele, que você pode fazer na pressão, que você pode fazer na panela, você vai guardar. Você vai guardar, você vai pôr na geladeira. E sabe o que vai acontecer com aquela água? Ela vai virar uma gelatina inteirinha. Faz e depois me fala. Vira uma gelatina, o ossobuco. E aí, o que você vai fazer com o ossobuco? Você vai fazer sopa, você vai fazer caldo, você vai enriquecer outras coisas. As pessoas que são mais naturebas do mundo, né? Simplesmente elas pegam aquilo lá, dão uma mexidinha, esquenta e vupt, comem. Eu não consigo, tá bom? Eu sou bem sincera, eu não consigo. Quem conseguir pode até falar, eu consigo, eu faço. Mas eu não consigo não. Então o que você pode fazer? Eu costumo fazer outros caldos. Eu quebro alguns ovos nessa gelatininha aí, depois de esquentado, tá bom? Você vai quebrando alguns ovos e mexendo sempre, mexendo. E aí você pode colocar, virou uma base, na verdade, uma base de um caldo. E aí você pode colocar, na verdade, legumes e verduras ali pra cozinhar e pronto, virou um baita, tá bom? Prato cheio de colágeno e com muito nutriente, muito ferro, muito aminoácido, muitas vitaminas e minerais e com... Sabe quanto eu paguei do ossobuco a última vez? R$ 9. R$ 9. Veio 3 peças desse tamanho, mais de 1 quilo de ossobuco. Então, gente, a gente precisa conhecer um pouco mais, né, dos alimentos para que a gente tenha isso a nosso favor, com certeza. Então, faça o ossobuco, depois vocês me falam, tá bom? Porque de verdade delicioso, tá bom? Delicioso. E outra coisa, agora sim, claro, né? Para que a gente vá arrumando toda a casa, para que a gente vá, de fato, alicerçando a pele, para que a pele vá abraçando tudo de um jeito ideal, o que a gente precisa fazer? Atividade física? Você precisa ir para atividade física, é claro. Mas se você for para atividade física e não fizer nada daquilo que eu te falei, também não vai resolver. Não vai resolver. Entende? Aí depois você vai ter que ficar indo pra clínica de estética, você vai ter que ficar fazendo aplicação de enzima, vai querer fazer criolipólise, tudo esse monte de coisa. Por quê? Porque você não comeu certo, porque você não ativou a via de síntese de colágeno, porque você não tem a quantidade ideal de vitamina C e porque você não teve boas fontes de colágeno ao longo do dia, né? Ao longo da sua semana, que é tão importante. E é claro, quando a gente fala da atividade física, eu vou falar, que é bem importante, não é para ficar indo na esteira, tá bom? Não é indo na esteira, fazendo um bike, correndo, que você vai crescer músculo. Para que a tua pele abrace todo esse resto e que a gente fique com a quantidade ideal aí, né? Da quantidade correta entre pele, gordura e músculo, você precisa fazer musculação. É só desse jeito, é só aumentando a quantidade de massa muscular que você tenha, que você vai ter retorno e sucesso naquilo que você quer. E aí a flacidez, vai passar muito longe de você, tá bom? Espero que você tenha gostado das dicas. Deixa eu ver que a gente tem aqui algumas perguntinhas. Tem que aumentar a quantidade de proteína para ganhar massa magra e ter menos flacidez? Não. Não digo isso. Não digo que tem que aumentar a quantidade de proteína. Eu digo que precisa ser a quantidade de proteína certa, correta. O que eu mais vejo são mulheres, porque a maior parte são mulheres aqui que me seguem, comendo uma quantidade de proteína insignificante ao longo do dia.
muito insignificante. Porque quase todas já não comem ovo no café da manhã. Então a quantidade de proteína já está errada lá no café da manhã. E aí, quando come uma proteína no almoço, é pouca quantidade. Quando come no jantar também é pouca quantidade. Então, é fazer a quantidade ideal. E a quantidade ideal por dia, tá bom? É a quantidade, na verdade, de 100 a 150 gramas por porção. É claro que quando a gente fala de consumir de 100 a 150 gramas de proteína, não é essa quantidade de proteína que vai entrar no teu corpo. Não é, tá? Então é por isso que é tão importante a gente comer alimentos que tenham maior quantidade de fonte de colágeno. Porque se você ingere 150 gramas de proteína, você absorve só mais ou menos disso aí umas 30 gramas. É pouco, tá vendo como é pouco? É bem pouco. O que teu corpo consegue metabolizar, oxidar, quebrar e aproveitar. Então, consuma a quantidade ideal de proteína e vá ajustando o resto que você precisa, tá bom? O que mais que a gente tem aqui de perguntinhas? É isso, viu, gente? A gente precisa, para que a gente de fato faça essa questão, diminua a flacidez, é acertar na mão com comida de verdade. Consumir frutas como frutas que tenham vitamina C, grande quantidade de vitamina C, para carrear e fazer síntese de proteína, síntese de colágeno. Fazer jejum intermitente vai ajudar pra caramba a controlar a sua resistência insulínica, porque melhora a captação também da conversão da síntese de colágeno. Então, o jejum intermitente é uma ótima estratégia para quem não quer ficar flácido. E treinar de jeito adequado. E pelo menos uma vez na semana, poxa, faz um ossobuco aí, tá bom? Para, né, de não gostar de olhar pra carne e falar, ai, que carne esquisita. Não é esquisita. Esquisito é comer pé de frango. Comer pé de frango eu acho um pouco esquisito, sim, eu não gosto da aparência. Mas o ossobuco é delicioso, é maravilhosa, é muito saborosa. Eu tenho certeza que a sua família toda vai gostar, além de ser barato. E aí você vai comer essa refeição com o ossobuco normal e ainda vai te sobrar uma outra refeição para você fazer com todo aquele colágeno que sobrar dele, tá? Então é bem importante, tenta seguir esse passo a passo, que eu tenho certeza que a flacidez vai ficar bem longe de você, tá bom? Se você não estiver vendo essa live aqui comigo ao vivo, a live vai ficar aqui gravada. Coloca aqui pra mim nos comentários se surgir alguma dúvida, tá bom? Que eu vou ter o enorme prazer de te responder. E é isso. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!